Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração e trazer uma reflexão para as nossas vidas. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, Paulo diz assim, no capítulo 13, do versículo 1 em diante, Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E ele continua dizendo aqui no 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Enfim, Paulo aqui está exaltando o amor, porque nós devemos andar em amor, em comunhão. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E às vezes nós, cristãos, que entendo eu, que estamos perdendo, um pouco da nossa identidade, porque nós discutimos por várias coisas entre nós mesmos, e às vezes as pessoas perguntam, tu fosse batizado com o Espírito Santo? Não é? Porque se tu não for batizado com o Espírito Santo, tu não pode ser pastor em algumas denominações, tu não pode cantar, tu não pode evangelizar, tu não pode um bocado de coisa. E fica colocando essa máxima. Agora, o que eu quero trazer aqui para nós e a gente fazer uma reflexão. Quantas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e elas, ficam se exaltando? Quando a Bíblia diz, Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A minha pergunta que deixo aqui é, por que é que muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que eu conheço, compra e não paga? O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele compra e não paga, está certo? Um crente, que não paga quem deve, está certo? Um crente cheio do Espírito Santo, ele adultera, como a gente vê aqui, nas redes sociais, muitos caindo em adultério e diz que é cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo mente? Eu acredito que não. Entende? Então, seja mais humilde, porque um dia a sua máscara vai cair, a sua capa vai cair. Então, eu não creio, dessa forma. Deus me dá alguma coisa para que eu venha pisar nos meus irmãos e querer ser melhor do que os meus irmãos, Porque tem pessoas aí que são batizadas com o Espírito Santo, mas compra e não paga ninguém, trai, mente, e aí fica difícil. Então nós devemos andarmos como Paulo nos ensina através dessa carta. Ande em amor, ame, porque entre fé, esperança e o amor, Paulo diz aqui que o maior é o amor. Que você possa andar em amor, que você possa entender, que Deus, Ele é amor, que Deus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, E a Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que Deus te abençoe e aprenda a amar as pessoas e não estar julgando e querendo ser melhor. Porque a Bíblia diz que o máximo que nós fazemos, nós devemos entender que nós somos como trapo de imundícia. O que somos vem de Deus e devemos honrar a Deus fazendo o que é correto. Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.